sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Aeromoço. Hoje em parceria com a Mari, tá? Mais uma vez aí nessa parceria maravilhosa. E aí a gente vai falar sobre as seleções aí de 2025, o que esperar, o que a gente já sabe. Oiê! Oi, Mari, tudo bom? Que prazer estar de volta! Aham, faz tempo, né? Cá estamos, a missão chama, a gente atende, não é assim? Eu nem achei, sendo sincero, eu nem achei que teria outras lives aqui no Aeromoço, porque ano passado me saturou tanto que eu fiz um. Acho que estamos finalizando aqui esse projeto, acho que vamos ficar por aqui. E aí esse ano iniciei aí animado, né, novamente. Uhum. E quem não, né? A aviação é assim, inclusive na criação de conteúdo, vai e volta, a gente Sim, anima, desanima. sim, sim, sim. Não, mas é igual eu falei, né? No ano passado também eu falei, não vou mais falar sobre isso, acabou pra mim, chega, não dá mais. Porque algumas coisas acabam saturando mesmo. Eu acho que esse cenário incerto caiu do nada aqui, gente. Fez É, assim, desapareceu, entendeu? Desapareceu. desculpa então, você tava Não, o dizendo? que eu tava falando é que eu acho que esse cenário meio incerto, meio montanha-russa, claro que desgasta muito mais os candidatos. Uhum, Mas de repente a gente que lida também diretamente com os candidatos fica um pouco estafado, né? E nesses últimos 6 meses. Depois eu vou contar mais ou menos o que está acontecendo comigo para o pessoal entender o contexto, mas nesses últimos 6 meses que eu estou atuando especificamente em outras áreas de consultoria de carreira, é, eu vejo que na aviação as coisas funcionam de uma maneira muito mais exaustiva, uhum, sabe? Então, por exemplo, eu tenho vários alunos da mentoria da aviação. Isso é uma coisa que eu não tirei do meu catálogo, né? Mas eu não vou fazer mais treinamentos em grupo, aqueles aulões, etc. Mas eu vejo que, por exemplo, nesse tempo que os meus alunos estão esperando por uma resposta, dos atuar em outros já outras rolou vertentes do bastante, né? mercado, assim, eu tenho 10, tipo assim, a cada 10 alunos, 8 alunos são recolocados no mercado de Uhum, trabalho. E aí, claro, são várias áreas diferentes e algumas são melhores, outras piores, mas é uma coisa mais dinâmica. E aí eu acho que isso acaba trazendo um pouco mais de entusiasmo, sabe, para o trabalho. uhum, No entanto, tem a questão de que, assim, eu gosto muito, né? Então, acaba tendo aí eu entro assim num conflito, querendo ou não, interno, por conta dessa questão da aviação. E vocês estão falando da minha make, gente, mas eu borrei, olha só, que meu filho veio me atazanar na hora, aí ficou tudo borradinha. Mas assim, tudo bem, a gente finge que é o conceito. Mas não é não, eu borrei sem querer. Enfim. mas tá E ótimo. aí eu acho que esse cenário ele é exaustivo por conta disso, mas assim, hoje, que eu posso dizer assim, com certeza, que eu tenho aí 6 meses, eu comecei em julho, junho, Eu fiz treinamentos e tal, fiz alguns cursos de especialização, tô aí há uns 5 meses atuando como recrutadora, né, de algumas Uhum, empresas. Também consigo compreender um pouco melhor, olhando o lado da empresa, algumas coisas que acontecem, né? Então, não recrutei para nenhuma companhia aérea até agora, mas recrutei para algumas grandes empresas. E aí, alguns até desses testes acontecem também. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. A GUP, ela não é odiada só pela aviação, ela é odiada por todos, entendeu? é. A GUP é odiada por todos, sem exceção, entendeu? Esses Mas dias eu a até gente falei, vai. nossa, saudades das seleções quando eram vagas.com, só que, sinceramente, fica difícil, né? Como é que é muita gente, então é complicado, nada vai ser 100% nunca. Sim, sim. E outra coisa, quando eu fui lá no Congresso Nacional de RH, né, que teve, acho que foi em novembro, não lembro, faz um tempinho. Eu fui lá no, eu cheguei a postar, né, que eu fui até no stand lá da GUP, que eles fazem umas ativações, mas é porque são para profissionais da RH, tá? Esse tipo de evento não é para candidato, no caso para os Uhum. profissionais. E aí, indo lá no stand da GUP, deixa eu fechar aqui que tem um caminhão da pamonha passando. Eu fui lá no stand da GUP perguntar para eles. Eu falei assim, gente, é sério, assim, senta aqui comigo, deixa eu entender.
sabe? Me conta, né? E Qual o aí? rolo? E a resposta deles foi uma resposta particularmente que eu não estava esperando e achei um pouco complicada, que eles falaram assim: a gente não está aqui para agradar os candidatos, a gente está aqui para prestar o serviço para as Faz empresas. sentido, são as empresas que pagam. Exatamente. Então, eu não que eu ache correto, justo e tal, mas eu entendo que é uma ferramenta que facilita muito a vida da pessoa que está ali no recrutamento, entendeu? E aí tem algumas coisinhas que dá para falar a respeito, mas tem tanta seleção Mas mesmo assim, acontecendo. a longo prazo, se eles não veem os dois lados, né? Pode ser que a É, galera comece a cansar e as empresas comecem a receber muita reclamação. Já então, vi uma movimentação no LinkedIn aí isso está nesse sentido, acontecendo. e aí Sim, fica complicado, fica sim. insustentável. Não é agora, a Gup ela lançou um grupo do que eles chamam de Gup Experts, que eles pegaram várias pessoas, principalmente influenciadores de RH, é, influenciadores e consultores de carreira, né, no caso. Então, eu tenho duas amigas que estão dentro desse Gup Experts e essa iniciativa serve justamente para que essas pessoas possam coletar ali as principais reclamações e informações do público, levar lá para dentro da Gup para eles investirem no que for necessário, né? Uhum. Então, eles têm uma iniciativa tecnológica muito boa, e é uma plataforma muito cara para as empresas, tá? É uma plataforma super cara para as empresas. Mas, enfim, vamos Vamos falar de lá. processo seletivo, porque GUP, meu filho. Vai dar o que falar, é muito mais longo. Exatamente. Ó, eu separei aqui, como tudo começou a se movimentar ao mesmo tempo, pra gente dar uma organizada, Azul, Gol, Latam, coloquei em ordem alfabética. E assim, muita gente vai querer saber aí do AON, Aon. AON. Eu escuto cada um pronunciando de uma forma, então é Aon. isso. E então começando pela Azul. Bom, muitas coisas. Azul é uma bênção, né? Porque a azul, ela morre, se enterra e depois surge das cinzas. Meu Deus, que início de ano, hein, Mari? É. Olha, sério, não esperava tudo isso. A Azul reaviveu aí o banco de talentos de 2024, né? Aquele que abriu em 2024 e que estava parado até agora. Uhum. Mas ela chamou aí para a próxima fase quem já tinha feito o tal do AON, Sim. tá? O AON, Aon. para as fases presenciais. Só Uhum. que eu vi aí os stories de uma psicóloga que está envolvida na seleção da Azul, vi todos os stories, porque muita gente me mandou. Não vou divulgar o perfil dela por enquanto por aqui, porque embora ela tenha um perfil profissional, ainda assim não me deu a sensação de que ela tá querendo criar conteúdo relacionado às seleções, é uma coisa assim mais pontual. Então também não vou jogar todos vocês ali pra cima dela, porque vai que ela não quer, né? Então, assim, eu perguntei se ela me autorizar, depois eu coloco nos stories pra vocês, tá, gente? Mas assim, a gente teve aí esse banco de talentos de 2024. Tinha aí as fases, eu anotei em outro lugar, tô cheio de anotação aqui. Tinha aí as fases do cadastro, que era o cadastro, o vídeo apresentação, algumas outras coisinhas, teve uns testes lá também, e a maior parte do pessoal parou na vídeo apresentação. Algumas pessoas já tinham passado da vídeo apresentação e feito esse tal do Sim. AON. Quer falar pra gente o que é o AON, Mari? O AON está para azul do mesmo jeito que o SHL está para a Latam. Então, qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o SHL da Latam, ele é feito lá no final, no momento anterior aí aos exames. Já o AON da Azul, ele já é feito nesse momento inicial de triagem para fazer testes cognitivos, comportamentais. Eu não sei se o fit cultural da Azul tá dentro do AON, Olha, o mas vídeo é uma cultural ele veio, plataforma. o vídeo cultural ele veio antes do vídeo Ah, apresentação, o vídeo tá. cultural, só que ainda assim, eu acho que ainda assim acaba puxando de novo de Com qualquer forma. certeza. Com certeza, o teste comportamental, ele sempre vai ter como base um perfil profissional que se encaixa dentro daquela cultura organizacional. Isso é fato. Todas as etapas, na verdade, são avaliadas assim.
né? Então, o AON é uma plataforma, assim como a SHL também é uma plataforma, né? Que tem aí vários testes e pode ser teste de qualquer coisa, porque quem configura esse tipo de teste, no caso, é a empresa que contrata essa plataforma. Uhum, Então, por exemplo, se você jogar o AON no Google, você vai ver que tem várias possibilidades de practice sim. tests. Então, assim como o SHL também tem essa ferramenta de você conseguir treinar, né, mais ou menos como que é. Nunca vai ser igual, porque a plataforma ela vai definir exatamente quais são as coisas que elas querem evidenciar. Então, por exemplo, hoje no recrutamento, a gente utiliza muito o que a gente chama de recrutamento por competências. Então, é uma roda de competências, e dentro dessa roda de competências, as empresas definem qual que a gente prefere que as pessoas que vão ser contratadas para nossa empresa tenha. Isso não significa que é uma análise, por exemplo, essa pessoa é 5% empática, essa pessoa é 10%. Não é uma coisa mensurada nesse sentido. Ela é mensurada pelo comportamento, por isso que existem esses testes, né? Mas tem também a parte técnica, por exemplo, de teste psicotécnico, né? Como se fosse um psicotécnico desses de CNH. Que Uhum. você tem que ver, por exemplo, qual é a imagem, como se fosse o joguinho da memória, sabe? Então, qual é a imagem que apareceu em que ordem e etc. Enfim, tem esse tipo de teste, tem o teste de atenção, tem o teste de raciocínio cognitivo. Só que isso não serve, por exemplo, a não ser, claro, que seja um resultado muito, muito baixo, isso não serve para desqualificar ou qualificar pessoas. Eu diria que é mais para construir um ranking de chamada. Sim. Então, vai depender muito, por exemplo, da média geral. Entendeu? Não tem um índice que você fala assim, nossa, a partir daqui é tanto, a não ser na prova técnica do assunto do curso, A né? prova técnica aí na Azul também está separada. São 40 perguntas, se eu não me engano, essa prova técnica. É, cada 10 perguntas de um bloco, né? Essas perguntas, elas não são, não é uma prova fixa, então é um banco de perguntas que fica rodando e pode ser, por exemplo, qualquer pergunta de qualquer prova, de qualquer E ANAC dentro eu dessa queria nova prova. aproveitar que você puxou a prova técnica para falar que, Sim, gente, a prova técnica é uma coisa controlável, tá? Por vocês. A com gente não consegue certeza. controlar quando vai chamar, quando vai abrir seleção. Tem muitas coisas que a gente não consegue controlar, mas algumas a gente consegue. E a prova Sim, técnica é uma delas. sim. Se vocês já passaram nas provas da escola, nas provas da ANAC, vocês já têm o conhecimento. Então não perca ele, continue aí renovando, Isso, estudando. isso Porque mesmo. aí na prova técnica da Azul, desde quando eles implementaram a prova técnica, o nível de reprovação na prova técnica é Claro. mais do que 50% pelo que a gente Mas consegue já observar. tiveram seleções que o índice de reprovação foi maior do que 75%. É um absurdo, porque é uma coisa controlável. Então é um absurdo você passar por toda essa seleção, todo esse tempo de espera, todo esse estresse e chegar lá e não conseguir passar na prova técnica, que é o que você já fez na prova ANAC, no curso de comissário e todas essas coisas. Sim. Além disso, foi, e aí trazendo das informações dos stories da psicóloga, essa prova técnica era feita presencial. Foi Era. mudado para o digital para tentar mitigar aí questões como nervosismo, todo aquele cenário que você tem que se preparar para estar lá presencial, toda essa logística para ir presencial também, Uhum. para tentar facilitar e diminuir o número de reprovações Sim. na prova técnica. Olha só, a empresa nem precisava fazer isso. Ela fez. Então, exatamente. E ainda Fora que a assim, questão do deslocamento, né? Às vezes tinham pessoas de outros estados, aham. enfim, comprar passagem, é uma coisa muito cara. E eu acho que também acaba sendo um ganho para a empresa que não vai ter aquele gasto de receber as pessoas naquele lugar, E né? digital fica mais fácil também de você avaliar e ver os resultados. E ainda assim, o nível de reprovação continua igual, gente. Que isso? Vamos lá. Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu acho complicada? Uma Ah, das coisas também que eu percebo, e aí eu vou sempre fazer essa comparação, porque é uma coisa nova até para mim, tá, gente? Cuidar de carreiras fora da aviação é uma coisa relativamente nova para mim, que eu tô fazendo faz 6 meses. Então, é inevitável que eu compare alguns cenários. O que eu percebo?
As seleções da aviação, elas são muito rigorosas, elas têm realmente uma estrutura mais longa, por conta do número de candidatos, que o funil precisa ser maior, né? Uhum. Ponto. Mas eu percebo que os candidatos, eles também são muito mais problemáticos do que as pessoas na vida normal. E assim, é complicado, entendeu? Eu acho muito complicado, porque é presencial, aí tem muita gente que começa a reclamar que é presencial. Quando passa para online, aí começa um monte de gente reclamar que é online. Aí é na GUP, reclama da GUP. É da Vagas, reclama da Vagas. É na plataforma do site da empresa, reclama do site da empresa. Se tem formulário, reclama que tem formulário. Então, eu entendo, assim, longe de mim, eu não tenho essa visão de achar que, por exemplo, a empresa ela é soberana e não tem que escutar. Não é isso, não acho Uhum. que deveria ser assim, tá? Não concordo com essa visão. Mas eu também entendo que é impossível fazer um processo seletivo que agrade a gregos e troianos. Ainda mais com 14 mil pessoas. Exatamente. E aí, o que acontece? São várias coisas. Primeiro, a romantização da profissão. Segundo, as pessoas esquecem do simples. Eu falo para as pessoas: você quer se preparar para uma seleção? Você quer passar numa entrevista? Não erre no simples. Porque isso até me irritou, de certa forma. Às vezes eu fico um pouco irritada com isso. Que tipo assim, porque vai começar em fevereiro, vai começar em março, vai começar em abril, vai começar. Não importa quando vai Não começar. começou, é. Entendeu? Não na verdade, isso é uma coisa que é totalmente irrelevante para você que está com tudo pronto, claro, né? Também estou considerando que quem deveria participar das seleções é quem tem todos os requisitos, o que a gente vê que não é o que acontece e acaba tumultuando muito o processo seletivo. Então, é isso, exatamente isso que você falou. Para mim, o processo seletivo da aviação, ele só parece ser tão complexo, tão difícil e tão grande porque as pessoas fazem isso com ele. Sim. Porque se essa seleção fosse tratada como qualquer outra, né, então, eu tenho um aluno que ele foi contratado para o Boticário, para uma posição super estratégica. Você vai ver lá, tem 5, 10, 12 mil candidaturas também. E foi Mas eu não tranquilo, vejo esse né? movimento, sabe, assim, de ficar reclamando, ai, Inclusive eu falei isso nos stories esses dias, gente. Tratem seleção de emprego como seleção de emprego. O que vocês estão fazendo com a seleção de aviação? Não é? Calma, é emprego. exatamente, Então vamos lá. exatamente. Beleza. Você falou aí do pessoal reclamando das seleções, e eu sei que acontece bastante também. A gente recebe bastante reclamação mesmo, e eu até entendo boa parte Sim. delas. Porém, outra informação aí pega aí dos stories da psicóloga. Gente, vocês ficam adicionando os psicólogos da seleção. Vocês ficam procurando contato, tentando fazer network, que não é bem assim que funciona aí na aviação, tá? Na aviação É, não. na aviação, não. E depois vocês vão lá e reclamam nas redes sociais de vocês, porque deu a entender que isso tá acontecendo. Só que aí, como vocês já tentaram contato, né? Tipo, a pessoa acaba vendo coisa ou outra de reclamação. Vocês acham que isso pega bem? Cuidado, Ó, cara. Cuidado com o que vou vocês estão contar uma postando. história, vou contar uma história de uma reprovação de uma aluna. Na verdade, ela se tornou minha aluna há pouco tempo. E aí a gente faz aquele diagnóstico, né? E aí, como foi? Você já participou antes? Como, né? Enfim, ela estava me contando que depois de um tempo ela se deu conta do que rolou, digamos assim, com essa reprovação. Então foi uma pessoa que estava participando da seleção Uhum. interna, ainda um pouco mais simples, se a gente for parar para pensar. E passou lá não é teste, né? Na verdade, os internos eles fazem o que a gente chama de avaliação de desempenho, é diferente de teste técnico. Então, ela tinha uma boa avaliação de desempenho, tinha uma boa indicação da gestora dela. Indicação também, gente, na interna, é quando o gestor ele fala: pessoal de recrutamento, essa funcionária tá apta para participar. Não é como a gente conhece no externo. Fez a dinâmica, se enrolou um pouquinho na dinâmica, mas conseguiu ali fazer as coisas, deu tudo certo, passou, foi para a entrevista com a gestão. Nessa entrevista com a gestão, começou a pesquisar no YouTube.
Como responder não sei o que, não sei o que. Como responder qualidades e defeitos. Como. Gente, eu não acho que isso seja inválido, tá? Muito pelo contrário. Eu até já fiz alguns vídeos no YouTube com esse tipo de conteúdo. Mas você nunca pode deixar de filtrar aquilo que você escuta para entender o que faz sentido para sua vida. Resumindo, nesse dia da seleção aconteceu alguma coisa que eu não sei, algum chuva, sei lá, trânsito, que os recrutadores eles chegaram um pouco atrasados no dia. Então, Eita, atrasou ali eu o já tô vendo início pra das onde tá indo essa entrevistas. história. E aí atrasou o início das entrevistas e tal, enfim. Ela entrou na sala, acho que 45 minutos depois do horário que estava previsto para a seleção dela. Só que ela tava com a cabecinha, sabe, com o cabresto que o cavalo Uhum. usa? Tão assim, o que eu escutei no YouTube? O que eu escutei no YouTube? O que eu escutei no YouTube, né? Que chegou um momento da entrevista que a recrutadora perguntou para ela, né? Ah, oi, fulana, legal, gostei da sua história e tal. Você me contou isso, me contou aquilo, me contou aquilo outro, blá, blá, blá. Agora, conta uma coisa para mim. Dentro do seu dia a dia de trabalho, o que costuma te tirar do sério? O que costuma irritar você? Aí ela falou, nossa, eu detesto lidar com gente atrasada. Me irrita muito lidar com atrasos, porque a pontualidade na aviação é de extrema importância. É uma coisa que eu considero na hora de atender meus clientes, blá, 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 blá. Faltou Resumindo, aí uma gente, consciência situacional, né? isso, exatamente. Aí eu falei para ela, na verdade, você não tá errada. Você não tá errada. Foi um Tá momento certo, errado. entendeu? Agora, o contexto, ele sempre precisa ser avaliado, ele sempre precisa ser lembrado. Então, o que eu acho que as pessoas fazem? Elas ficam com um cabrestinho e esquecem de analisar aquilo que está na vida real diante delas. Uhum. E aí elas ficam nessa. E aí ela falou: você acha que eu posso ter reprovado por causa disso? Eu falei: olha, eu não acho que você possa ter, por exemplo, reprovado por causa disso, porque é sempre um conjunto. Mas se eu fosse a recrutadora, eu me sentiria desconfortável com isso. É, Eu me sentiria parece um desconfortável. cutucão, né? Parece Parece um cutucão. exatamente como se fosse ali um cutucão. Eu me sentiria desconfortável. Agora, de repente, aquele deslize que você deu na dinâmica, a princípio era uma coisa irrelevante. Mas como esse desconforto ele foi gerado, a avaliação ela acabou sendo levada também por esse lado. Então, uma coisa você falou, uma coisa nos stories, que eu achei incrível, que você falou assim, vocês precisam tratar os recrutadores como seres humanos como vocês. E hoje, gente, é impressionante assim. Por exemplo, eu coloquei no título do meu LinkedIn lá, recrutadora. Todos os dias eu recebo umas 15 mensagens de tipo, olá, senhora, tudo bem? Ainda brinco logo eu, né? Tipo, oi. Meu, são seres humanos. São seres humanos que estão ali sentindo como você aquele processo. Se você gerar um desconforto nessa pessoa, pode ser complicado para você. Então, contextualiza tudo na sua entrevista para recrutadora não ter margem de julgar você pela percepção dela, e sim por aquilo que você tá falando mesmo, sabe? E tudo é muito complicado, sabe? Então, essas reprovações de erros, assim, Uhum. óbvios, sabe? Ah, É, eu, tem que eu quero tomar. muito. As pessoas falam, eu quero muito uma mentoria, muito, muito, pelo amor de Deus, agora uma mentoria me ajuda. Aí eu falo, beleza, vamos lá, vamos bater os requisitos. Você tem CMA? Não. Eu falo, então, dá para fazer a mentoria sem CMA? Claro que dá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, eu não posso dizer para você que você pode chegar sem CMA num processo, porque se você tiver todas as mentorias do mundo, mas não tiver o CMA, você não vai passar no processo, Pois entendeu? é, e aí assim, isso que você falou, tem que tomar realmente cuidado com as respostas já ensaiadas, Sim, fixas, porque quando ela foi perguntada isso, ela tinha uma resposta pronta, que foi a que ela deu, e ela não conseguiu adaptar para o momento que ela estava. Então, realmente, isso é exatamente. bastante perigoso, gente. Ensaiar, ensaiar, ensaiar e calcificar o negócio. Cuidado. Bom, Exatamente. ainda no processo da Azul, passamos aí pela prova técnica, se não reprovou, e o teste do AON.
E aí vai para a prova, para a fase presencial, que no e-mail já está dizendo o que, que vai ter nesse dia presencial, que vai ser uma abertura, uma palestra, etapa médica, que é um exame admissional médico como de qualquer outra empresa, com um adicional de audiometria e o toxicológico. Eu sei, ano novo foi bom, né, gente? Mas já deixou muita gente preocupada. Então, assim, a gente nunca sabe quando vai ter uma oportunidade ou não. Então, dá uma segurada aí nas criações, porque se é isso que você está querendo aí para o seu futuro, toma cuidado, porque toxicológico tem sido um problema. Que estranho. É. Mas isso não é só para comissário, tá, gente? Sim, Qualquer profissional aí que esteja ligado à segurança operacional do voo, inclusive em solo sim, e tal, vai estar passando por esse teste. sim, E aí a entrevista individual, que é como se fosse a entrevista do gestor, tá? sim, E sim, costuma ser por cabelo, tá? Costuma ser queratina. sim. Acho que é isso da Azul, e aí depois disso vai para questões mais burocráticas de documentação para contratação, caso aprovado, né? Isso. Aí teve muita coisa que a psicóloga falou, que eu sei que vocês estão com dúvida, porque vocês perguntaram já para mim também sobre o banco de talentos e tal. Ó, esse banco de talentos que está sendo usado de 2024 já está gerando aí uma complicação para o pessoal de RH pelo que ela disse, porque além do alto número de reprovação, aí tem um número bem grande também de abstenção, né? Porque como demorou muito, muita gente já seguiu outros caminhos e acaba não comparecendo. Então isso é um problema. Eu acho que pode sim fechar esse a qualquer momento para abrir um novo, Sim. mas de acordo com o que ela falou, se isso acontecer, todo mundo vai ser informado que foi fechado e aí pode tentar de novo. Aí a gente entra na carência. Carência. Se você não fez nenhum processo da seleção, e é isso eu digo, se você só se cadastrou no banco de talentos, fez lá o vídeo apresentação, você não está em carência, Isso tá? mesmo. Você só fez o cadastro e não foi convocado para a seleção. Caso você tenha feito a seleção, 12 meses de carência a partir da data da reprovação. Isso. Da Para Azul é 12, né? É bastante até. 12 meses, eu achei bastante também, viu? Mas com essa quantidade de candidatos eu até entendo. Só que aí ela falou uma coisa que eu achei interessante. Não sei se numa abertura de um novo banco de talentos isso vai proceder, mas é interessante a gente saber. Ela falou: bom, eu estou na carência. Posso me cadastrar no banco de talentos, visto que demora? De acordo com o que foi dito, sim. Só que você só vai poder concorrer a uma convocação pós o período de carência, mesmo estando Uhum. dentro do cadastro. Até faz sentido, porque é banco de talentos e fica lá todo mundo parado um tempão. É. Só que quando abrir o banco de talentos, a gente vê de novo se não tem nenhuma informação que mude isso daí, porque pode ser que tenha, já no da Latam tinha, Sim. então e ele dizia momento de cadastro. Então vamos ver aí como isso procede, tá, gente? Uhum. E uma informação que não é novidade para ninguém, é bastante claro, é que internos, né? Então, o banco de talentos, candidatos internos, sempre vai ser priorizado pela Azul. Sim. Então, mesmo que tenha um novo banco de talentos externos, prioridade sempre vai ser para quem já é funcionário. E lembrando que a carência da Azul para migração também é de 12 meses. E prazos e essas coisas da Azul para internos, ela também não quis abrir muito, tá? Porque realmente, isso daí vocês que é interno recebe por informações direto da empresa, né? Tem boletins e etc. Sim. Ah, e outra coisa, analisem seus cadastros da GUP, tá? Da GUP mesmo, para manter tudo atualizado, tá? Porque aparentemente tem muito cadastro da GUP desatualizados por lá. Então, atenção nisso daí. Acho que é isso da Azul. Quer falar mais alguma coisa da Da Azul? Azul, não, na verdade é isso. Eu acho que de todas, assim, a Azul é a que tem o processo mais demorado, sabe? Por mais que o da Latam também seja demorado, é um demorado previsto, né? É um demorado que, tipo, Uhum. eles já falam que vai ser demorado mesmo. O da Azul, não. É uma coisa um pouco meio solta, assim. Eu vejo que eles não dão uma previsão, sabe? Nada disso. Então, eu também tenho batido muito na tecla, principalmente em relação aos meus alunos que estão participando desses processos,
que é muito importante ir vivendo a vida enquanto isso acontece, Sim. sabe? Porque é difícil você ficar esperando, né? Sentado. Primeiro que a minoria das pessoas vai ter esse privilégio, né? De poder, tipo, simplesmente sentar e esperar. Mas tem que tomar muito cuidado com a cabeça, sabe? Porque é aquilo que você disse no início. O que você pode controlar e o que você não pode, né? Se preocupe com o que você pode, que daí você vai ter ações. Se preocupe com o que você não pode, que daí você vai ter frustrações. Uhum. Então é interessante pensar nisso. Tá. Vamos seguir para Gol, então, que é um pouco mais Gol. bagunçadinho. Ai, misericórdia, gente. Meu celular tava caindo aqui. Deixa eu Não, mas tentar. eu Pronto. concordo. Ai, misericórdia, Nossa Senhora, me deu já dor de cabeça logo no começo do ano. Meu Deus, que bagunça! Que Meu Deus. bagunça, gente. Uma grande bagunça. Pra ser honesta, eu ia voltar do meu recesso assim, tipo, segunda. Aí, quando na quinta aconteceu, eu falei, nossa. Comecei a receber um monte de coisa, né? Brincando, claro, né, gente? Mas, assim, eu não entendi. Eu vi que tinha um link, depois do nada mudou, não era o link, depois era outro link, Tá. depois tinham recebido coisas por e-mail, depois falaram, não, tudo bem, não precisa ser só por e-mail, pode todo mundo, É, entendeu? ó, calma, vamos lá. Abriu a seleção e era para quem estava no banco de talentos do ano passado, que foi extinguido por conta do capítulo 11 lá nos Estados Unidos, né? Isso. Então, por conta do capítulo 11, que é como se fosse uma recuperação judicial, mas é diferente, é mais um reajuste de Isso. contas, a seleção foi interrompida, só que eles mandaram um e-mail com o link para essas pessoas que estavam nesse banco de talentos. E no e-mail estava dizendo, não compartilhe o link. Jurou, né? Jurou que ninguém ia compartilhar. Jurou, tudo bem. Aí, claro, compartilharam. Era do dia 2 ao 3 a inscrição. Estenderam para o dia 6. Na própria vaga, não dizia nada que era específico só para essas pessoas. E havia muitos botões de compartilhamento da vaga. Então, obviamente, muita gente compartilhou, inclusive eu. E está compartilhado ainda, mas agora já passou a data. E aí, candidatos entraram em contato com a empresa, com as redes sociais da empresa, perguntando se era só para aquelas pessoas, se abriria um novo e aguardaria, ou se todo mundo podia se cadastrar. Só que aí receberam duas respostas que, na minha visão, foram respostas automáticas, assim, sabe aquele copia e cola? Diferentes. Então, a gente não pode garantir nenhum cadastro de links externos. Só que é isso meio que vai. Tipo, não é um link externo, porque é o link deles mesmos na GUP. Só não tá na pesquisa. E o outro disse: se é um banco de seleção externo, é externo. Ponto. Mais ou menos isso. Tava aberta a vaga? Tava. Tava aberta, aberta? Não. Não. Entendeu? Então foi aí que começou essa bagunça e essa desinformação. Mas beleza. A galera se candidatou em peso, rolou o cadastro na GUP e, inclusive, pessoas que não receberam e-mail com convite para cadastro também acabaram avançando aí para as próximas fases. Então, realmente acho que não houve controle em cima disso. É, E tem o cadastro na GUP, aí depois que você passa do cadastro da GUP, ainda tem um teste psicológico, que é mais ou menos todos os outros que a gente comentou, da Azul e da Latam. E aí você recebe o convite para o teste de inglês, que aí a gente já vê uma primeira mudança aí para seleções anteriores. Que agora Porque não é mais antes a por gente. não foi por ligação, né? Ai, amém, né, gente? Ah, eu não Quem sei, eu não atende achava ruim a ligação em ligação. 2025, Pois gente? eu não Alguém achava. aqui atende ligação em 2025? Eu não achava ruim a ligação porque, na minha visão, já era um primeiro filtro. Porque se você liga pra pessoa e a pessoa já não consegue manter uma comunicação rápida, porque é rápida a ligação, 5 minutos, não conseguiu manter essa comunicação, não adianta nem levar pro presencial na seleção presencial para fazer a prova lá. Na minha cabeça isso fazia sentido. Sim. Só que eu gostei da mudança que eles fizeram, porque agora essa prova de inglês, esse teste de inglês, é digital. Então você não vai presencial de qualquer forma, é via Teams, meio que substitui a ligação e já acopla, acopla, Acopla. acopla, obrigado.
A prova presencial de inglês direto via Teams. E eu acho que talvez seja até melhor para você conseguir fazer o listening com uma qualidade de áudio um pouco melhor, porque imagina, numa sala, você ter que ouvir e responder, pode ser que seja um pouco mais complicado. E aí você também diminui aquela questão de nervosismo que nem o da prova técnica da Azul, porque Sim. você está no seu ambiente, no controle do seu espaço. Uhum. é, e não tem aí um monte de outros candidatos, você não precisa ficar se comparando, é individual, então é mais leve. Sim. Dito isso, o pessoal diz que a prova de inglês é difícil, não é, Mas tá? não. Todas as provas de qualquer seleção de companhia aérea é básico do básico, tá? A seleção em si é para ver sua desenvoltura na conversação, se você tem Isso. aí um nível intermediário para poder resolver qualquer situação, né? Se você consegue manter uma conversa. Sim. Só que as perguntas são básicas, gente. Tipo, o que você fez no final de semana? O que você gosta de fazer? Coisas assim. Então, assim, descreve essa imagem. Cara, isso derruba a galera. Descrição derruba a galera, porque aí falta vocabulário. Então, assim, a prova é básica. O nível que eles pedem, não, É. tá? E aí eu acredito, a gente ainda não sabe, porque ainda não chegaram nessa fase, mas eu acredito que o resto da seleção vai seguir mais ou menos como estava sendo feito nos anos anteriores, com dinâmica de grupo Uhum. e entrevista individual, e aí depois o que tem em todas as seleções, que é saúde, né? Exame É, médico, toxicológico e os institucional, você acha? burocráticos. É. Na última seleção que teve da Gol, antes de formar essa última turma que começou, inclusive eu tenho um aluno que ele foi chamado na quinta para começar na segunda. Ele foi chamado na quinta, ele é de Salvador, e eles falaram, ó, segunda-feira começa teu treinamento. E aí ele, enfim, me ligou e falou, meu, como que eu consigo, tipo, fazer uma mudança, É, o negócio sabe? é assim. Acaba acontecendo, né? E, bom, de acordo com o relato dele, essa fase presencial da Gol, primeiro, eles pedem para você levar o currículo, uma coisa que Isso já particularmente aconteceu agora esse ano? foi em dezembro. Ah, tá bom. Foi em dezembro. Ah, ele foi interno, Foi né? interno, exatamente, foi interno, exatamente. Uhum. Pediram para levar o currículo presencialmente, uma coisa que particularmente fazia um tempinho já que eu não via acontecer. Esse negócio de imprimir currículo, levar A currículo. Azul tá pedindo duas cópias do currículo, mais Duas. o. Né, se eu não me engano, são duas cópias do currículo, mais o certificado do curso. Certificado Inclusive, eu não. para levar presencial? O histórico do curso para levar Uhum. presencial, ou o certificado de conclusão. Inclusive, eu não falei sobre isso e foi um medo da Ah, galera. é. E se a minha escola fechou por conta da pandemia, o que que eu faço? Gente, sinaliza o que aconteceu com a sua escola e tá tudo bem, eles vão analisar, não é um grande É. problema. É, Acho que isso é Por que que eles estão mais para pedindo? filtrar, né? Porque querendo ou não, teve muita gente que se aproveitou desse RBAC para para dar uma engambelada assim em Uhum. relação E ao assim, curso. alguns cursos pararam de fazer marinharia, mas ao que parece, o foco aí de pedir esse histórico do curso é principalmente, né, ver toda a carga horária, todos o que eles não dão lá, mas o ponto principal ali que foi trazido foi a marinharia. Então, se você não fez marinharia, talvez tente se jogar aí na sua própria escola em uma marinharia para poder completar isso daí, porque parece que isso está sendo um foco aí para Azul, tá? Hoje o Aí que eu voltando vejo que para as Gol, escolas estão fazendo é fazer separado. Por exemplo, você tem a opção de comprar o curso e fazer o curso, seja online, seja presencial, enfim, ali de comissários. E uhum, aí você pode adquirir ou não a selva com a marinharia, se você quiser. Pelo menos a escola que eu presto serviço, ela faz dessa forma. Mas a nossa adesão também é muito alta, assim, dificilmente uma pessoa escolhe não fazer. É porque acaba tendo que ser presencial. uhum. O Eu que sei que seria muita gente. marinharia selva? Marinharia é sobrevivência na água que vem junto com a selva, É né? isso Quando aí. jogam vocês lá no bote, na piscina, seja no lago, no rio, no mar, onde vocês quiserem. Ensina a fazer fogo, umas coisas assim. É a Isso. sobrevivência. Só que se for opcional, gente, optem por fazer, porque tá Sim, sendo um diferencial. Tá sendo um diferencial, não, tá sendo um ponto importante para Azul. sim.
Aí voltando para a história da Maria e da seleção interna da Gol em dezembro. Em dezembro, daí tinha que levar o currículo, tal, foi tudo no mesmo dia e eles precisaram também levar um objeto. Que é a dinâmica que É, eles costumam é fazer, uma né? das dinâmicas deles que eles falaram para levar um objeto que poderiam representá-los. E aí, lá na dinâmica, você tinha acho que 3 minutos para falar por que que você levou aquele objeto, por que que aquilo te representa, enfim. Mas tiveram algumas outras dinâmicas, como, por exemplo, resolução de situação de bordo, perguntarem para as pessoas, tipo, algumas questões em relação à profissão e tal. E aí depois a entrevista individual no mesmo dia. É, gente, resolução de conflito é uma coisa que está sendo trazida na maior parte das seleções, porque a gente sabe que tem muita coisa viralizando, então é para evitar que viralize. Não, mas eu acho que assim, para eles, quanto mais algumas situações viralizam, mais eles têm insumo, né? Pro Uhum. processo, porque qual que foi a última que viralizou? Foi a moça lá da janela do avião, né? Foi a moça Foi. lá da janela que viralizou assim. Eu não duvido que apareça em alguma seleção desse primeiro trimestre uma situação semelhante a isso. Ainda Tipo, que ah, não como você. foi a primeira vez que aconteceu, né? Não é a É, primeira vez que acontece. exato. Então a gente tem que ficar de olho também nessas coisas que viralizam, porque vira pauta. Vira pauta, exatamente. Então, gente, assim, como vocês podem ver, a gente passou aí pela seleção da Azul, pela seleção da Gol já, bastante similares, com pequenas diferenças, mas não tem muito o que inventar e é, assim, simples. A dificuldade maior é a quantidade de candidatos, como a Mari mencionou. E aí a gente entra, volta, chega na Latam. Gente, a Latam, eu não lembro quando foi, mas acho que foi ali por setembro, outubro, por ali. Em uma live, o presidente da Latam chegou a mencionar que aí havia previsão para novas seleções, né, para novas vagas, no começo deste ano. Eu vi que você falou nos seus stories primeiro trimestre, na minha cabeça estava primeiro semestre. Mas no começo desse ano, Uhum. trimestre mesmo, Tri, Mari? tri. Então, primeiro trimestre, mas assim, era uma previsão. Isso significa que pode mudar, pode realmente acontecer, ou pode ser que aconteça mais para frente, pode inclusive não acontecer. Caso aconteça, a gente se inscreve com calma, sem, né, aumentar a Sim. situação, lendo com atenção. Gente, o tanto de gente que já errou aí na Gol o CCT e o CHT, e todo ano eu venho trazer essa diferença aqui para vocês. Então, assim, se você não tem certeza de qual é, procura antes. Não vai respondendo assim na sangria desatada, porque vai acabar errando. E ali no da Gol, estava dizendo que aquelas respostas não poderiam ser alteradas depois. Então já foi avisado de antemão, assim. Então, Uhum. era um nível de atenção maior que você deveria ter já nesse cadastro, entende? Uhum. É, tá, abrindo da Latam, gente, pode demorar, pode tudo que a gente já sabe, pode ficar em stand-by depois para começar as Sim. turmas, mas É o olha, que eu te está mais não vem, acontecendo na Latam, é isso. Eu tenho não tá seis rolando um banco. alunos, eu tenho 6 alunos aprovados desde junho Uhum, que ainda não. Só que assim, o que, que eu acho legal na Latam, né? Eu acho que eles têm um nível de organização muito melhor do que é as outras. exatamente isso. Eu acho que, na verdade, não é nenhuma questão de organização, porque, querendo ou não, internamente, todas têm a sua própria organização. Mas a Latam, ela arrumou um jeito de se comunicar melhor com os candidatos, que é isso que faz a grande diferença, assim, na minha opinião. É, E aí tem algumas coisas. eu acho que a Primeiro, Latam, em comparação com as outras, ela tem dois pontos muito diferentes. Uma dessas é a comunicação, porque ela lança sim, aquela planilha com todas as datas e tudo que sim, você o vai esperar. edital, né? E não é um banco de talentos, porque você não fica ali com o cadastro pronto para sempre esperando que te chamem para a seleção. É. Não, se é aprovado, você fica esperando a turma. Então, Isso. é, meio que joga lá no final e não no começo. É, Eu acho bastante interessante e também acho bastante organizado. é. E aí, anteontem, sei lá, que eu postei um negócio no meu stories, gerou um burburinho, assim, teve algumas pessoas que tiveram até discutir comigo, eu achei um absurdo. Que eu falei assim, eu acho que vocês vão pular o carnaval muito focados esse ano, né? Quando eu falei que, e aí começou essa discussão, tipo, mas o carnaval vai ser em março, então você tá querendo dizer que vai começar em março? Gente,
Eu não falei isso. Eu só falei que pode abrir amanhã. Uhum. Ainda assim, no carnaval, vocês vão estar cumprindo etapas da seleção. Então, um passarinho verde me contou que no começo de fevereiro as coisas vão começar a acontecer, tá? Então, não acho que a inscrição vai ser jogada para o carnaval, da mesma maneira que aconteceu no ano passado, tá? Eu acho que seria ótimo se Eu acontecesse, também porque eu achei acho que tudo. filtrou muito. Eu achei tudo eles abrirem a inscrição durante o carnaval. É, Assim como agora a Azul e a Gol, bem no comecinho do ano, pós ano ano novo. novo, Quer queira, quer não, escolher datas assim é estratégico. lógico. Porque Tudo se você é tem 14. estratégico. E se você tem 14 mil pessoas se inscrevendo, e boa parte dessas pessoas não tem os requisitos mínimos, não tá despreparada em outros quesitos também, dessa forma você já elimina uma galera que não tá atenta. Exatamente, exatamente. E aí, eu acredito que vai acontecer agora no mês de fevereiro. Isso não é uma evidência, gente. Eu não estou falando em nome de empresa. Eu estou falando o que eu acho baseado nos últimos 10 anos que eu trabalho, né? Que eu cuido aí disso aí. Aqui. Então, eu acho que abre em fevereiro. Mas independente de abrir em fevereiro, né? A Latam ela tem uma dinâmica diferente de jogar o stand-by para o final do processo e não para o começo. Uhum. Então, uma vez que você esteja aprovado, você está aprovado, salvo algumas ressalvas que aconteceram aí na última seleção. Inclusive, conheci pessoas que vivenciaram isso de lá no comecinho mentir a data do CMA, mentir a data do passaporte meio que para passar na triagem e na hora da última verificação cair. Então a pessoa ficou 8 meses no processo. Não, desculpa, 6 meses no processo seletivo. Ocupou Para na a vaga de última alguém. etapa de verificação, ser desclassificada por conta dessa conferência, né? As empresas, gente, elas têm acesso a esse tipo de informação, tá? Lá na ANAC, enfim, E, nos gente, lá nos credenciamentos. requisitos eles deixam bem claro isso. Isso, Inclusive no isso. da Gol agora, eles colocaram: isso eu quero na inscrição. Isso pode ser para o primeiro dia de treinamento. Isso pode ser até o final de treinamento. Então, assim, tá Isso. bastante Detalhado. claro. Sim, É. sim. Não, exatamente. E aí, algumas pessoas foram reprovadas, e aí, com essa reprovação, ficam na carência 6 meses a partir da data de reprovação. Então, são pessoas que, além de terem perdido esse processo, não vão participar no que tem agora. Entendeu? Então, deixa eu ver, mesmo as pessoas anexando os documentos nos forms, isso aconteceu? Sim. Sim, isso aconteceu, infelizmente. Então, complicado. Aí, eu até me perdi aqui o que eu tava falando. Ah, lembrei da fase inicial e tal. Então, você vai começar em fevereiro, você vai começar em março, você vai começar no final de janeiro. A questão é, quais são as coisas que você pode deixar organizado agora, Uhum. né, para você? Então, tem que priorizar aquilo que é prioridade. Eu acho que isso é bem importante, até porque todo mundo que participa do processo seletivo é adulto, sabe? Sabe que existem coisas a ser resolvidas antes de outras coisas e tudo mais. Né? Então, essa coisa de, se cadastra mesmo assim. Eu vi até alguns vídeos do YouTube de algumas pessoas que falaram, não, se cadastra mesmo assim, Tem tá seus tudo requisitos. certo. Então, não concordo, não recomendo, não acho que seja legal. E, particularmente, até energeticamente falando, eu não acho que seja bom, porque você tá jogando uma mensagem pro universo aí complicada, entendeu? E a lei do retorno não falha. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. E aí, eu tenho algumas pessoas que estão aí em stand-by para o início dessas turmas. Esse mês começou uma turma anteontem, dia 6, de internos. Foi ontem? Acho que foi anteontem. Não sei se foi ontem ou anteontem, mas foi no começo dessa semana. Vai ter uma nova turma no dia 20, agora. Já sei porque me mandaram alguns alunos que receberam a carta proposta já me mandaram para eu ver. E na Latam também, nessa etapa final, eles fazem esse SHL que é bem similar ao A1 da Azul. Uhum. Então, eles pediram alguns testes de raciocínio lógico. Inclusive, aconteceu uma coisa que eu achei até curiosa. Eu tive uma aluna que reprovou no teste de raciocínio lógico do SHL por uma pergunta. Ela recebeu uma ligação
E a recrutadora falou para ela: olha, eu tô vendo aqui no seu teste que você reprovou por uma pergunta, mas a gente quer muito continuar com a sua candidatura, então eu vou te reenviar o link. Você respira fundo, descansa, fica tranquila e refaz, porque passou realmente muito perto. Então eu vejo que a Latam também acaba tendo um tratamento um pouco mais humanizado, né? Esses outros alunos que eu falei que estão de stand-by, eles recebem e-mail todo mês falando: olá, tudo bem, candidato? Nós E ainda estamos assim ficam aqui. ansiosos. Então, Desculpa. não, complicado, né? Um ataque cardíaco assim por mês. E aí eles falam: não, fica tranquilo, as turmas estão sendo formadas, nós estamos reestruturando, blá blá blá, isso e aquilo, mas vocês estão no processo, né? Alguns, inclusive, tiveram que refazer o toxicológico, porque o toxicológico vence em 90 dias. Uhum. E aí, assim, tá acontecendo dessa forma. Eu não acho que vá mudar muito, tá? Para esse ano agora. Não acho assim que vai ter uma grande diferença. Mas é aquilo, eu sempre falo para os meus alunos que a gente nunca pode confiar cegamente em nada nem em ninguém, né, em empresa nenhuma, porque se eles quiserem, eles podem lançar um processo totalmente diferente e inovador, e inclusive porque a coordenação dos processos seletivos da Latam mudou, né, então tá na mão de outra pessoa que pode ter uma outra estratégia, e não significa que um ou outro tá certo ou tá errado, tá, gente? São só maneiras de fazer esse processo de recrutamento acontecer. Então, É, a maioria das perguntas que eu vejo aqui, tanto no meu Instagram, às vezes até nas suas caixinhas, né, que eu acompanho, são perguntas baseadas em ansiedades e nunca baseadas em evidências, sabe? sim. Então, isso é uma coisa também que eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado. E assim, é a vida adulta, entendeu? A vida adulta é isso, a gente não tem garantia do amanhã, né? E o Matheus falou, podiam fazer igual a Emirates faz. Não podiam, na verdade. É uma empresa que tem uma proposta totalmente diferente da Emirates, que tem E a um Emirates, critério ela totalmente recebe. diferente. Desculpa, Mari, mas as empresas brasileiras recebem aí por inscrição, né, por vezes, cerca de 14 mil inscritos. A Emirates aqui no Brasil, tá? Porque isso não acontece nos outros países, é o Brasil que é excessivo, tem ali um número em torno de 3 mil inscritos, tá? Então é muito diferente. E eu acho que as empresas brasileiras, vocês ainda conseguem chegar, ter mais chance de ter visibilidade e conseguir passar para a seleção para frente. Porque o da Emirates são aí 3 mil cadastros e quando chega na seleção, quantos passaram ali? Acho que 500, 300 pessoas para o Screening Day, pro presencial, né? Então, olha esse corte, é bastante grande. Sim, Então, sim. Mas é todas uma elas vão ter proposta suas. diferente, é uma É, exato, avaliação todas elas têm seus completamente desafios. diferenciada. É. É uma avaliação assim que eu vejo assim que não tem nem cabimento exigir um perfil, é, por exemplo, parecido com o Emirates para uma Latam, sabe? É um Uhum, outro tipo de prestação de serviço, assim, sim. não. Ó, Agora, pergun- perguntaram, vocês sentem que as inscrições estão aumentando? Olha, sinceramente, eu acho não, que das. Não, também não. Das últimas seleções aí, até pré-pandemia pra cá, tá sempre aí nesse número de 10 a 14, 15 mil. sim, eu vejo que assim, a primeira seleção depois da pandemia foi a que mais bombou, né? Que eu me lembre assim. Eu acho que foi a mais desorganizada, foi aquela que teve todo aquele bafafá do vazamento das provas, porque foi também quando a Latam lançou esse conceito de Digital, é. seleção online, né? E foi a primeira. Então eu acho que essa primeira, acho que foi em 2021 ou no comecinho de 2022, não vou me lembrar agora exato. É, eu acho que essa foi, tipo, muito caótica, mas as que vieram depois mantiveram a mesma média, assim. Eu não vejo que teve uma mudança tão significativa. Também Inclusive, não. falavam, né? Às vezes as pessoas falavam assim para vender conteúdo: olha, agora que pararam de exigir o curso de comissários, faz a mentoria aqui comigo, porque vai aumentar 3 vezes mais. Gente, é mentira. Eu e Marcelo, inclusive, a gente bateu na mesma tecla desde o início. Isso não vai mudar nada. E E não mudou nada. apanhamos, né? Porque a gente fala o que o pessoal não quer Apanhamos! ouvir. Apanhamos, É. exatamente. Mas, ó, eu vou Mas.
vou ser sincero, eu achei que, inclusive teve acho que na primeira da Latam, né, eles não colocaram o curso como Eles requisito colocaram como desejado. diferencial, né? É, e eu achei realmente que o curso, por não ser obrigatório, eles iam tentar procurar outras questões nos candidatos, Mas sabe? Para mesmo o curso enriquecer. não sendo requisito, eu não conheço ninguém que entrou sem o Pois curso. é, Então, para mim, essa descrição da vaga, ela, ela estava descrita dessa forma, mais para englobar ali uma lei do que uhum, para de fato buscar algum tipo de candidato, pois entende? é. E assim, a prova ANAC ainda existe, mas a ANAC já se pronunciou e ela disse que não sabe por quanto tempo existirá. Uhum. Então, pode ser que a gente veja mais mudanças no futuro relacionado a Sim, isso. Mas, gente, é isso. O curso continua sendo requisito, mesmo não sendo obrigatório por lei. sim. Então, assim como o inglês não é obrigatório por lei, é um requisito, assim como, sei lá, várias outras coisas. Uhum. Então, não é porque a lei exige, não é porque a lei não exige que a empresa não pode exigir, Exato. inclusive ela está exigindo. Até porque qualquer empresa privada pode ser mais restritivo do que a lei em qualquer coisa. Existem várias coisas dentro das companhias aéreas que são mais restritivos do que a lei em Uhum. si, desde coisas relacionadas à fadiga, bebida alcoólica e etc., até coisas assim de documentos e tal. Eu acho que as empresas elas estão assim, que eu vi, né? Por exemplo, na Latam. Tivemos uma alta taxa de desistências depois de um processo que foi feito de uma determinada maneira. Então, no próximo processo, pode ser que a gente procure, de repente, pessoas que tenham uma competência ali específica que eu Uhum. considero legal para esse momento da empresa. Inclusive, a Latam teve algumas mudanças no último trimestre, mudou até a parte da aquele cuidar para que os sonhos cheguem ao seu destino mudou. Não é mais esse slogan que eles têm lá como propósito. É que eu esqueci agora como que é. Eu vou perguntar daqui a pouco e eu falo para vocês, mas mudou e eles estão com novas estratégias, conquistando novos públicos. A Latam é a que mais tem se destacado ali. Aí, ó, alguém falou. Elevar cada jornada sempre. Obrigada, Rubens. Então, eles entenderam, né, que, por exemplo, levar sonhos aos seus destinos. Nem todo mundo entra num avião sonhando. Às vezes as pessoas entram em um avião por um motivo diferente. Uhum. Porque morreu alguém, porque está em tratamento de uma doença, porque, né? Então, é isso. Eu acho que as empresas elas vão evoluindo com o tempo e elas buscam, dentro do recrutamento e seleção, candidatos que estão dispostos a viver esse processo de evolução mesmo, sabe? De aprimoramento pessoal, profissional, intelectual, enfim. Deixa eu ver aqui. A Latam mesmo está procurando candidatos que realmente querem o mundo da aviação. Então, porque a taxa de desistência foi muito alta, entendeu? Mas ao mesmo Nos tempo, últimos gente, anos. cuidado, porque esse tipo de frase alimenta aí uma questão de, sei lá, ilusória. Então lembrem-se que Exato. é um emprego, tá? Importante. Exatamente. O que é esse mundo da aviação? O que é É. esse mundo da aviação? Entende? É E até complicado, né? porque quando você está dentro de qualquer empresa aérea, vai ter muita coisa ali que vai estar sendo alimentada para você e retroalimentada pelos funcionários, para que cada vez mais você vista mais a camisa da companhia, independente de qual você esteja, defenda mais o seu trabalho, defenda mais a companhia e faça a companhia melhor cada vez. Uhum, Então, esse tipo de mensagem que é repercutida também está dentro de um contexto. uhum. Então, lembrem-se que é um trabalho para não pensar que é só, é um estilo de vida. Não é um estilo de vida que a gente está correndo atrás, é de um emprego que pode proporcionar um estilo de vida. Isso. Porque mesmo que você esteja na aviação, não significa que você vai viver aquele estilo de vida. Você Exato. escolhe o que você quer viver na sua vida Exatamente. pessoal. Exatamente. Exatamente. Isso as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque acabam se tornando algumas regras que eles levam até para os processos seletivos e que não fazem sentido. Uma coisa até que me chamou a atenção, depois de um relato que eu tive de uma aluna de entrevista do interno, ela falou o seguinte, que eles perguntaram assim, ó, a gente viu que você tem esse conjunto de características, porque você respondeu pra gente, aquela básica, né, de, me conta um pouco sobre você, quais são os seus pontos fortes, pontos fracos.
Agora eu quero entender uma coisa muito específica. Dentro da rotina operacional da companhia aérea, qual o impacto que você enxerga que essa sua característica tem? E essa pergunta, gente, ela é uma pergunta de nível avançado no processo de recrutamento. Porque ele não está querendo entender só o que você é, ele quer entender como que você aplica isso dentro de uma rotina que você possa vir a ter, né? Então, as situações de bordo também, eu acho que elas são super utilizadas para esse tipo de análise também, né? Então, o índice de turnover, que é assim, pessoas que entram e saem, Uhum. foi muito alto no último ano. Isso eu posso dizer assim com convicção mesmo, tanto em aeroportos quanto no voo. E Eu eles acho que a gente precisam pode saber. ser. Eu acho que a gente pode ser. Não a gente é necessário, mas o nicho no geral da internet que cria conteúdo relacionado à aviação pode ser levemente culpado. E eu me incluo nisso, porque Sim, quando postava muita foto de viagem e tal, essas coisas também, é, acabava alimentando essa ideia sim, e aí aumentava esse ideal, que não, na verdade é só um ideal mesmo, né? Então. exatamente. E infelizmente, as pessoas elas perderam um pouco o senso crítico, né, delas. Então é muito complicado. É muito complicado. Eu acho que a resposta de tudo sempre vai ser o equilíbrio, sabe? O equilíbrio, equilíbrio. E claro, conhecer a profissão que você quer exercer, não só dentro daquilo que te falaram, né, para vender o curso de comissário, que de fato é uma profissão que remunera assim muito bem, é uma profissão que viabiliza assim muitas coisas. Eu brinco, eu falo assim que se não fosse, por exemplo, a aviação, eu não sei quando na minha vida eu teria ido passar as minhas férias de 10 dias em Bali, Uhum. entendeu? Porque eu não sei se eu teria dinheiro para pagar uma passagem, tipo, full, entende? Pô, pude viver esse privilégio, né? E eu nem tô na aviação, acaba que meu benefício é até indireto, né? Por causa do meu marido hoje. Então, são realmente coisas muito boas, mas também são muitos desafios, muitas coisas acontecendo. Um novo perfil de pessoas entrando nesses processos, um novo perfil de pessoas recrutando, porque os profissionais que estão entrando nas empresas na parte administrativa também têm uma pegada diferente. E aí o ideal é que você se adapte, entenda onde que você se enxerga. Sempre fala assim, ó, por exemplo, pergunta de processo seletivo. Ah, qualidades e defeitos. Ah, vamos ensinar as pessoas a falar sobre qualidades e defeitos. Vamos lá. Pensando em processo seletivo da aviação, quais são outras 3 perguntas que você pode responder isso para si mesmo, tá? No seu momento de estudos, para saber responder melhor sobre isso. Primeiro, você precisa saber quais são os seus pontos, né? Você precisa saber, principalmente na prática, o que é bom e o que é ruim no comportamento, porque a resposta sempre vai ser o comportamento, não a teoria, né? E você tem que Eu pensar, sou, meu ponto positivo, eu sou paciente. Aí, mas eu sou contraditório, então meu ponto negativo é, sou estressado. exatamente. É, mas aí como é que eu lido com esse estresse? Aí que tá. Exatamente. Então você tem que primeiro perguntar, operacionalmente ali no dia a dia, na prática, como é que você pode colocar essas características em prática, né? Segunda coisa, quais outras competências essa sua competência gera? Porque tudo é um emaranhado de coisas dentro da gente, nada é um fator isolado, né? E outra, dentro da execução da profissão de comissário de voo, ou se for pra gente, né, de agente de aeroporto, que você conhece, por que que é bom que essa pessoa, que esse profissional tem essa Uhum. característica? Como que você enxerga isso, né? Então é tudo muito além daquilo que se mostra na internet, né? Eu posso fazer um Muito. videozinho falando sobre isso e tal, mas você tem que parar, você tem que pensar, você tem que ver como que vai ser seu dia a dia, como que você lida com as suas frustrações. Não adianta você falar que é paciente, mas ser super imediatista pela próxima resposta, entende? É. Começar pelo básico, entendeu? Ó, vem uma pergunta aqui. Vocês acham que esse turnover é por conta de como as pessoas estão muito hostis? Olha, é um dos motivos de eu ter saído da aviação. Ai, gente, eu não tinha mais um voo em paz. Uhum. Todo voo algo acontecia e você tinha, eu acredito, continua assim, e você tem que ter o jogo de cintura e administrar situações complicadas todo
voo. Então, assim, pra mim tava muito desgastante. Isso que eu já tinha passado por outras situações muito complicadas na aviação também. É, Só que quando se torna uma coisa frequente, e você não vê que aquilo vai mudar, eu acho que para quem tá aí em outras áreas e tem que ficar levando paulada todo dia, acaba dando uma pesada sim. Então eu acho que sim, esse pode ser um motivo. Outro motivo pode ser a própria organização empresarial. Outro motivo pode ser o ambiente profissional entre os colegas. Então, assim, são muitos pontos que acaba trazendo isso daí, porque a pessoa entra achando que é uma coisa, ela vê que é outra e fala, o que que eu vim fazer aqui? Uhum. Então, por isso que eu acho que a preparação, ela envolve o processo de autoconhecimento, porque, por exemplo, se eu faço a mentoria com alguém e alguém fala para mim, putz, Mari, depois da mentoria eu percebi que, assim, eu não quero mais trabalhar na aviação, eu desisto. Para mim é uma mentoria bem sucedida, porque Uhum. eu entendo que eu aloquei um profissional no lugar dele, e não no lugar que ele acha que tem que ser dele só por qualquer motivo externo que seja, sabe? Eu acho que o critério, ele precisa. Você não, você não deveria ter que viver isso para saber se. É claro que a gente só vai ter uma experiência por completo se a gente vivenciar, né? Sim. Mas o autoconhecimento, ele já dá uma boa alinhada, né? O que eu consigo suportar? O que eu não consigo? Eu, por exemplo, não teria problema com isso. Aliás, eu Uhum. lido um pouco com isso em algumas situações, até porque eu continuo trabalhando com atendimento ao cliente, né? É... Mas uma coisa que pesa pra mim, Mari, né? Ah, Mari, você não quer voltar, você não quer voltar, você não quer voltar? Eu gosto da profissão. Se eu precisar um dia e falar, puta, sei lá, não tem o que fazer, tipo, não vejo que seja do meu perfil, mas se acontecer, eu voltaria, se fosse necessário. Mas hoje, pra mim, não compensa ficar longe de casa, gente. Eu tô Não é na uma mesma fase, não eu é tô o que na eu mesma fase. gostaria, entendeu? Eu não gostaria de ficar longe de casa. Agora, pra mim, não, pelos anos aí que eu voei, o Marcelo voou bem mais que eu, é que eu fiquei também um tempo em solo. É, não é, nunca foi um problema pra mim, Sim. mas hoje, na minha realidade de agora, eu não abro mão do conforto da minha cama, por As exemplo. pessoas mudam, né? Perguntaram Exatamente. aqui, vocês apoiam a blacklist para pessoas assim? Não, porque você não tem nem para passageiro, vai ter para candidato. E além disso, eu acho que as pessoas mudam, como é o nosso caso. Por exemplo, hoje eu não me vejo mais ali, não quero estar ali, não quero Uhum, estar exercendo aquela função. uhum. Não significa que um dia eu não voltaria a fazer isso. Tanto é que aí embaixo colocaram aqui, acho muito legal que mesmo você saindo da aviação, você continua incentivando e ajudando as pessoas que querem essa oportunidade. Exato, gente, porque foi muito bom pra mim. Exato. Eu não acho que foi uma experiência ruim. Teve seus momentos ruins? Teve, como qualquer coisa, mas teve seus Qualquer momentos profissão bons tem, gente. também. Ó, e É, só para vocês eu terem acho que é uma ideia muito de como esse válido. negócio de carreira é uma loucura, né? Até a gente já tá estourando tempo, vou falar rapidinho. Mas assim, gente, ó, vou falar para vocês. É claro que a minha realidade é diferente das pessoas, porque eu nasci nesse ambiente, Uhum. né, da aviação. Então, para mim, foi um caminho contrário, eu acho. Geralmente as pessoas vivem a vida sem aviação, tipo, não sei o que é, conhecem e vão. O meu foi o contrário. Tipo, eu nasci ali da aviação, 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 avião, é mãe, comissária, é tio piloto, é isso, aquilo, dadadá. Comecei a trabalhar com 18 anos no aeroporto, mas já tinha viajado muito de avião por causa da minha mãe. Depois fiz o curso, quer dizer, fiz o curso antes de entrar no aeroporto, entrei no aeroporto, fui voar, dadadá, casada com um comissário. Né? Vivo a realidade da profissão até hoje por conta disso, indiretamente e tal. Quando eu pensei, meu, tá chato pra mim ficar só nisso. Todo mundo se estagna, eu acho, no momento da vida, né? Sentir, Sim. ai, tá estagnado, tá uma coisa assim que eu não tô conseguindo oferecer muito mais. Porque é isso, é esse mundo, é essa bolha. Falei, vou fazer um estágio então, né? Já que eu tava terminando a minha faculdade, pensei, vou fazer um estágio, aí acabou surgindo essa oportunidade. É só pra vocês entenderem o que eu faço agora. Eu presto serviço para uma pessoa que tem uma empresa de consultoria de RH. E essa empresa ela faz tanto consultoria para pessoas que querem se recolocar, quanto para empresas que precisam contratar profissionais. Então eu fico desses dois lados, né, nessas duas frentes. E também sou tutora de alguns cursos de desenvolvimento pessoal também dessa pessoa. Enfim, quando eu
fui fazer a minha primeira sessão de mentoria com um profissional fora da aviação, para mim, gente, foi como se um mundo abrisse diante dos meus olhos. Eu não sabia como era o mundo corporativo. Pois é. Eu não sabia como era o mundo corporativo. Eu não sabia o que era um processo seletivo normal. Eu não sabia a necessidade de um network. Ai, gente, sério, cara. Porque É um pilar muito, muito pois é, importante. e Então, eu tô indo pra quando eu uma área totalmente comecei, artística agora, e o network é muito importante. Eu tô, meu Deus, que então, preguiça. exato. Aí quando eu comecei a atender, sei lá, profissionais de engenharia, marketing, logística, medicina, odontologia, já atendi uma galera do agro. Gente, eu já atendi. Vai ficar um pouquinho pior aqui que meu computador acabou a bateria. Eu atendi umas pessoas que eu não fazia ideia que poderiam ser pessoas, sabe assim, tipo, quando o presidente de uma empresa que você fala, nossa, essa empresa aqui é muito foda. Aí o presidente dessa empresa vai e fala assim: olha, então, eu preciso de uma mentoria porque eu não sei me comunicar. Uhum. Aí você pensa assim, Pois é. né? Ah, eu criei uma empresa que, né, hoje estava atendendo uma profissional e foi tão engraçado assim que às vezes eu não consigo fingir costume. Que ela falou, então, é que eu sou uma empresária, eu abri uma empresa há 10 anos, eu cuido dessa empresa. Hoje a gente tem um faturamento médio anual de 25 milhões de reais por ano, mas eu não gosto mais do que eu faço. Eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero ser CLT. E eu tô infeliz. E agora. E aí, às vezes eu penso assim, tipo, às vezes tudo que uma pessoa quis a vida inteira tá ali, aí a outra ela vai. Então, o ser humano, gente, ele sempre vai ter alguma coisa pra mudar, pra aprimorar, pra, sabe assim, crescer. Às vezes vocês pensam, nossa, essa profissão é tudo que eu preciso para ser feliz. E aí vocês vão perceber que se vocês não forem boas pessoas, vocês nunca serão bons profissionais. Então agora eu falei que a minha frase de 2025, a minha frase profissional é evolução pessoal para o crescimento profissional. Porque você não Uma frase consegue tão bonitinha. sustentar. A Não, minha tá sendo mais, gente, se inscreve, fique preparado e esquece. então, eu tenho apostado muito nessa questão mesmo para ver se dá para mudar um pouco a mentalidade desse povo, né? Até porque enquanto não vem a vaga da companhia aérea, Desejado. o Uhum. que você vai fazer? Eu precisei correr atrás, gente. Eu tive uma crise terrível porque eu fiquei na aviação e fiquei só aviação. Depois que eu fui tentar me formar, amores. É. Vocês têm noção da dificuldade que eu tive de chegar? Ainda o Marcelo, ele foi esperto de se formar e fazer tudo que ele fez no voo. Eu não, eu tava ali assim, ó, voo, aviação, Depois eu fui ver o prejuízo. Ainda bem que eu sou uma pessoa que eu me viro bem, entendeu? Eu vivo dizendo isso, gente. Vamos para aviação com plano B, C, D, E, F, porque Uhum. pode precisar. Exatamente. Então é complicado, mas é um processo de evolução pessoal que tem que acontecer mesmo no dia a dia, sabe? Eu acho que isso é o principal para qualquer processo, para qualquer carreira. Hoje, mais do que nunca, eu vejo isso, sabe? E aí a gente vai vivendo, né? Nem sempre a gente está trabalhando com aquilo que a gente gosta completamente. Sabe, você me joga uma planilha de DP, eu odeio, odeio mais do que tudo, detesto cálculo, gente, odeio. Tenho que aprender a fazer isso? Beleza, vamos embora, a gente aprende para no futuro eu conseguir colher aquilo que eu quero, né? Uhum. Mas tem que viver a vida enquanto o processo acontece. Não dá para ficar com a vida parada, Exatamente. entendeu? Bom, para encerrar, gente, eu espero aí que a nossa live tenha ajudado vocês para dar uma organizada aí sobre esses 3 processos possíveis deste ano, né? Pode ser que algum ainda abra outro processo externo, porque esse foi bastante bagunçado, gente. Mas como teve bastante inscrição, também não sei. Não... Vamos ver, vamos esperar para ver. É... Qualquer coisa, eu e Mari voltamos, né, Mari? Para algo mais Exatamente. Em focado aí, alguma em alguma coisa mais fase focado. específica. É... Matheus, você falou uma coisa que particularmente eu não concordo, tá? Eu queria Aí eu finalizar discordo esse totalmente. trabalhe com o que ame, você nunca terá que trabalhar. Eu acho que você sempre terá que trabalhar.
mas pode ser que seja um pouco mais leve se você gostar do que você faz. Porque a gente vive num mundo em que. Eu não vou começar a militar Eu aqui, vou falar tá? Mas assim, assim, trabalhe com o que ama e nunca mais amarás. Porque aí loucura, vira gente. trabalho, É gente. Hobby é trabalho. bom, mas trabalho é trabalho. A nossa mão de obra ela é tratada como mão de obra, entendeu? E é isso, esse é o mundo que a gente vive, a tendência é piorar, entendeu? Então, assim, claro, você precisa gostar daquilo que você faz para ter saúde mental, para conseguir construir uma vida que você deseja, para correr atrás dos teus sonhos. Mas você vai ter que trabalhar sim, e você vai ter que trabalhar muito, porque trabalho dá trabalho. Eu acho que essa frase é É a frase isso. que mais se adequa para mim, né? Trabalho dá Tra- trabalho. Trabalho dá trabalho, é isso mesmo. É, mas É, eu entendo. deixa eu responder só essa última aqui e a gente finaliza. A Go abriu muita oportunidade em solo. Vocês acham que a Go irá abrir processo interno também? Gente, eu acho que é uma possibilidade, tá? Uhum. Só que ela acabou de concluir o banco de talentos internos agora em dezembro. Então, talvez aí um pouco mais pra frente, não sei, eu não acho que seria tão, Eu acho desculpa, que imediato. movimentar esse pessoal que foi agora. Teve bastante gente que saiu dos aeroportos. Eu acho que existe uma sequência de fatos. Então, pensa que saiu um monte de gente de aeroporto. Eles vão contratar, então, as pessoas pro aeroporto, Uhum, né? Pra renovar aí esse pessoal. Até porque a gente ainda tá em alta temporada. Quem sabe daqui a uns 6 meses ou 3 meses, não sei como que tá o planejamento, abra de novo, mas eu não criaria expectativa assim imediata, pra ser eu honesta. acho que pode vir, mas calma. É, é É. isso. É sobre Bom, isto. Mário, muito obrigado aí por estar mais uma vez aqui comigo Eu que nessa live. A agradeço. gente Estava com saudades, também gente. faz tempo, né? Os dois faturaram ao mesmo É. tempo. E pior que assim, realmente, gente, eu fiquei sumida porque eu tô trabalhando muito, assim, eu tô trabalhando muito mesmo, mas tudo que eu tô aprendendo agora, por mais que seja uma coisa diferente, né? Eu entendo que eu tô vivendo um momento de lapidação pessoal muito grande. E Uhum, sabe, seria muito hipócrita da minha parte dizer que vocês precisam viver um processo de evolução pessoal se eu não me colocasse disponível para viver o meu próprio processo, exato. sabe? Então, se eu fico ausente daqui, e provavelmente vou ficar ainda mais um tempinho, é porque eu tô vivendo esse processo e através disso eu vou ter expertise depois para guiar vocês no de vocês. Então, agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, porque eu finalizei a parte de treinamentos que eu estava fazendo, especializações, etc. Mas pelo menos até junho aí eu vou ficar fazendo essa jornada dupla, digamos assim. Quem sabe no final do ano não aparece alguma coisa. Agora em maio também eu vou fazer 30, né, Má? Daí eu tô com uma crisezinha dos 30. Eu tô com uma crisezinha, sabe? Ai, tipo, quero mudar o cabelo, quero mudar alguma coisa, botar um silicone, fazer isso. Mário, eu vou fazer 36. E aí, quando me falaram que eu vou fazer 36, porque a gente esquece. Me falaram que eu vou fazer 36 e eu percebi que eu estou mais perto dos 40 do que dos Aí 30. começou a crise dos Eu 40, vou né? entrar nos 200? Que isso? Meu Deus, não, nada a ver. Eu tenho cara de 20. Vou me colocar nos Exatamente. 40? Que isso? Exatamente. Então a gente É. vai levando isso, né, da maneira mais tranquila e, claro, precisando de ajuda. A gente tem um propósito aí que eu acho que vai além de todas essas questões. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí, assistiu a gente até agora. Beijo, beijo. Fiquem calmos. E boa sorte. É isso, continuamos aqui. Tchau, Beijos, Mari. gente. Tchau, gente.